Olá pessoal, me chamo Melk e dessa vez nós vamos tratar de um outro problema, que é o campo em um disco cheio. Então eu vou apresentar a ideia passo a passo aqui para vocês, beleza? A gente já descobriu que o campo de um anel a uma distância x do seu centro, ela é dada pela constante, é dada por esse outro termo que veio do produto, né? Ali eu tenho a hipotenusa, eu tenho o raio e eu tenho o x. Eu posso descobrir qual é a hipotenusa por Pitágoras, né? A soma dos catetos e tiro a raiz quadrada. Beleza. O que mais? Eu tenho que pegar essa hipotenusa, essa distância entre a carga geradora e o ponto que eu quero medir o campo e elevar ao quadrado. Só que o que acontece? Se eu pego esse cara e eu elevo ele ao quadrado aqui, eu tenho que multiplicar os expoentes. Multiplicando os expoentes, o 2 vai cancelar com 2, ou seja, 2 vezes meio vai dar 1. Então aqui embaixo ficou esse termo aqui elevado a 1. E isso aqui tem que ser multiplicado, né? Toda expressão tem que ser multiplicada pelo cosseno desse ângulo θ aqui. Só que a gente já sabe que o cosseno do ângulo θ, ele é igual a x, que é essa parte de baixo aqui, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa a gente já sabe que é r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Então ficou multiplicado aqui embaixo, né? Ficou algo parecido com isso aqui. A elevado a 1 multiplicando A elevado a 1 sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? A elevado a 2 vezes o 1 vai ficar 1 mais 1 sobre 2. Que é igual a A elevado a 3 sobre 2. Então ficou esse termo aqui elevado a 3 sobre 2. Beleza? E o terceiro passo, o último passo é a carga total que eu tenho ali. E fica uma integral em dq, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir todos esses termos e trabalhar apenas nessa integral ali, que é uma integral em termos de densidade de carga, né? Que é densidade linear, ou seja, quanta carga por metro eu tenho. Então eu só preciso pegar aqui a minha carga, quer dizer, a minha densidade, e multiplicar pela soma de todas pelo comprimento ali, entendeu? Então essa integral aqui, em comprimento inicial, comprimento final em dl, ela se traduz em comprimento total. Então ficou lambda multiplicando 2πr, porque o perímetro do círculo é 2πr, beleza? Aí chegando até aqui, a gente continua a conta, né? O π eu posso cancelar com π, 2 dividido para 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, o ε0 fica aqui debaixo. Eu jogo esse termo para baixo aqui, normal, e quem é que sobrou? Lambda e o raio. Lambda e o raio. Então essa aqui foi a resposta mais reduzida que você pode obter, certo? Já no caso do disco, vai ficar assim. Aqui eu tenho uma ideia interessante para poder fazer. No círculo, como ele... Círculo não, né? No disco. O disco, eu tenho muitas cargas aqui distribuídas nele em uma área, que é a área do meu círculo. Então, eu vou ter que usar isso aqui. Vai ser a densidade em superfície de carga. Densidade de carga na superfície. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu posso colocar vários círculos aqui e definir essa área como a soma de infinitos anéis. Um dentro do outro, assim, ó. Só que eu tenho fatores complicadores aí no meio. Por quê? A carga geradora está aqui. Eu quero medir o campo dela nessa distância. O campo ele chega em um dado ângulo. E aí eu tenho que fazer aquela transformação, né? Eu tenho que fazer aquela conversão para pegar somente a componente que está alinhada com o normal, com o vetor normal. Só que esse ângulo vai mudando conforme eu pego raios menores aqui. Então isso significa que eu tenho que fazer uma integral junto com o raio. Em outras palavras, eu não vou poder fazer que nem eu fiz no caso anterior do anel. Fazer a integral somente nesse último pedacinho daqui. Eu vou ter que colocar esse termo todo, que envolve o r, o raio, dentro da integral. E vai ficar somente essa constante do lado de fora. Então beleza, como é que vai ficar? E o campo aqui de x, eu vou multiplicar pela constante, né? 4π ε0, até aqui fica igual. Aqui dentro eu tenho que colocar a minha integral, né? Que eu vou ter que colocar esse termo aqui, que a gente já descobriu, que é x sobre
R ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Tudo beleza até aí. Só que agora, essa minha carga Q, dQ aqui, essa integral vai ficar diferente, porque ela não é mais em linha, ela é em área. Então eu vou fazer um truque aqui, que eu vou converter essa área em linha, para a gente poder fazer, aplicar nesses monte de círculos que vão ficar aí dentro, esses infinitos círculos. Qual é a ideia por trás disso aí? Bem, eu tenho uma linha aqui, e eu tenho uma dada área, sendo esse comprimento L1 e esse aqui o L2. Beleza, a área vai ficar o produto dessas duas medidas, né, do comprimento e a altura. O comprimento multiplicado pela altura vai dar a área. Beleza. O que acontece se eu pegar esse L2 e reduzir ele, deixar ele bem pouquinho, e esse L1 grandão assim? E se eu continuar fazendo isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um dL2, um comprimento, quer dizer, uma altura infinitesimalmente pequena, e só o L1 que vai ficar grande aqui, que é essa distância aqui, né? Essa medida. Então, se eu pego uma área e faço a altura infinitesimal, no final das contas eu vou ter um fio. E esse fio que eu vou usar para desenhar esses círculos aqui concêntricos no nosso cálculo aqui, né? Veja que eu estou fazendo uma ponte do analítico, do método analítico para o geométrico, né? Eu tenho uma ponte aqui. Então, beleza. dq, que eu teria que colocar aqui, né? A minha integral em dq, como ficaria no passo anterior, eu tenho que substituir esse negócio aqui. Na verdade, não integral, né? Porque a integral já está aqui. Então, ficaria somente o dq mesmo. Então, eu tenho que substituir esse dq para algo que me dê isso aqui. Então, vamos lá. Aqui está a densidade de superfície, né? dq sobre dA. Qual é a ideia? Eu vou pegar esse dA e passar multiplicando para o outro lado. Então, dq vai ficar a densidade aqui de superfície multiplicando dA. Esse dA, a gente já viu que a gente pode decompor em duas medidas, né? L2 e L1. Fazer o produto delas. Então, ficou L2 e L1. Só que a altura ficou infinitesimal. Então, ficou dL2 multiplicando L1, certo? Ainda é a área, então está tudo válido. Então, dq, na verdade, vai ser igual a essa densidade aqui de superfície, multiplicando quem? Quem é o meu L2? A minha altura. A minha altura vai ser o raio, né? O raio vai variar. O raio vai ficar de 0 até o R. Essa medida aqui. Então, vai ficar dr. Quem é meu comprimento? É o comprimento do círculo, né? Quem é o comprimento do círculo aqui? É 2π raio. Isso aqui vai me dar o comprimento do círculo. Quer dizer, o perímetro aqui, né? Então, eu só joguei aqui, 2πr. Então, acabou. O meu dq, ele pode ser substituído por isso. A densidade de superfície, dr, 2πr. Olha só que legal, né? Então, no lugar desse dq, eu vou substituir, né? Porque eles são iguais, ó, por densidade de superfície, dr, alturazinha infinitesimal, e o perímetro de cada um dos anéis, né? Vai ser isso aqui, certo? E agora a gente tem que executar essa integral. Essa integral ela vai ser em... Quem é que é o infinitesimal daqui? É o dr. Então vai ser de 0, do centro do círculo até a borda dele, né? Que vai dar o r. Ok? Primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar todo mundo que é constante para fora. Então, beleza, vai ficar i de x igual a 1 sobre 4π epsilon 0. E vai ter esse cara aqui. Então, vamos lá, vamos achar o pessoal que é constante. O x, ele é constante. Por quê? Ele não é r, certo? Quem mais? Densidade aqui. Densidade de superfície, né? 2π. Certo? Então, essa galera, o x, a densidade e o 2π, eles são constantes, né? Não são da variável. Então, a integral de 0 a r de 1 sobre r ao quadrado mais x
ao quadrado, né, elevado a 2 terços, multiplicando r dr. Então, para que a integral ficasse mais bonitinha, eu peguei esse dr e coloquei aqui como último termo, né, da ponta. O r ficou aqui, tudo ok, todo mundo está aqui, certo? Agora eu vou me concentrar apenas nessa integral aqui. Essa integral, pessoal, eu posso resolver ela por regra da cadeia inversa. O que seria isso? Primeiramente, eu tenho que alinhar todo mundo aqui. Então, se eu pegar esse termo aqui e jogar ele para cima, eu vou ficar com um expoente negativo. Então, o que é que vai ter? Eu vou transformar ele nisso aqui. R ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Eu só peguei ele aqui e deixei multiplicando em cima. Ficou assim. Primeiro passo. Beleza, agora que ela está toda alinhada assim, né? Todos os termos estão em cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar quem está fora do parêntese, que é só o R, certo? Agora eu vou olhar quem está dentro do parêntese, que é R2, X2. R ao quadrado e X ao quadrado. Aí, beleza, eu olhei, eu verifiquei que aqui tem R e aqui tem R. Agora o terceiro passo, que é, qual seria? Eu verificar se a derivada do cara que está aqui dentro, ela vai dar a variável de fora na mesma potência. Então vamos lá. A derivada em dr de r ao quadrado mais x ao quadrado. Quando é que vai dar essa derivada? Derivada em dr vai ficar 2r, né? Derivei o r, e eu vou derivar o x. Só que o x ele não é variável, né? Ele é constante. Ele não é r. Então esse cara ele vai a zero, a derivada dele. Então essa derivada do termo de dentro ficou 2r só. Observe que ela tem a variável na mesma potência, aqui é só r a 1, né? Aqui é r a 1. Então já está tudo certo. Se isso acontecer, ó, você ignora as constantes que estiverem junto, né? No caso 2. Se aqui tem r elevado a 1 e aqui r elevado a 1, você pode usar a integral por regra da cadeia inversa. Eu nem sei se, na verdade, eu que inventei esse nome, né? O pessoal só chama de substituição mesmo, que é de onde veio. Então, beleza, vamos executar essa integral aqui. Mas primeiro, vamos ajeitar esses termos aqui da frente, né? Então vai ficar ex igual a... Esse π, eu posso cortar com esse π. O 2 eu posso cortar com 4, fica 1 sobre 2, certo? Multiplicando x densidade, né? O 2 eu cortei aqui. Então ficou só isso. Ficou isso aqui. Então se você quiser algo mais bonitinho, você deixa x densidade epsilon 0 e o 2, né? Ficou assim? Beleza. Agora aqui dentro é resolver a integral. Bora resolver. Então, a gente viu que deu certo, então vamos executá-la. Vai ficar r ao quadrado mais x ao quadrado. Esse expoente aqui, ó, você vai fazer como se fosse um x menos 3 sobre 2. Como é que ficaria isso? Essa integral aqui, em dx. Ela ficaria x, eu vou somar 1 aqui, então vai ficar menos 3 sobre 2 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 1 dá 2, positivo. Aqui eu tenho 1 subtendido, ó. Menos 3 multiplicado por 1, menos 3. 2 multiplicado por 1, 2. Ou seja, multiplica em cruz e multiplica os de baixo. E resolve. Aqui vai ficar menos 1 sobre 2, né? Então, a resposta dessa integral aqui é menos 1 sobre 2. X elevado a menos 1 sobre 2. E aí eu tenho que multiplicar pelo inverso do expoente, que é menos 2 sobre 1, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar menos 1 sobre 2, certo? O expoente somando 1, certo? Aí eu vou multiplicar pelo inverso dele, que vai ficar menos 2 sobre 1, ok?
E agora eu tenho que multiplicar pelo inverso da derivada daqui de dentro. A derivada a gente já viu que deu só 2R, certo? O inverso dele é 1 sobre 2R. E a última multiplicação aqui vai ser o resto, né? Que vai ser o R, certo? Então essa integral já está feita aqui. Só que eu tenho que fazer essa integral aqui de 0 a R, ok? Então no final das contas vai ficar assim, EX vai ser igual a X, densidade, 2ε0. E a gente vai ter que abrir o colchetezão, porque a gente vai ter que substituir aqui, né? Quero dizer, esse zero vai ser a área inicial e aqui a área final. Em termos de área, né? Isso aqui é que a gente está calculando o campo. Então, beleza. O zero, no lugar do x, como é que vai ficar? A gente também pode fazer uma redução aqui, né? Porque esse R, eu posso cortar com esse R, né? Esse menos 2, eu posso cortar com esse menos 2. Então, né, R com R, o R some. O 2 com 2 vai sumir. Então, quem é que ficou? Ficou menos 1, né? Aqui em cima. Menos 1 sobre 1. Então, na verdade, isso aqui ficou menos aqui na frente, né? Menos a galera. Então, já deu uma melhorada, né? Ó, já deu uma reduzida nos termos. Então, aqui vai ficar isso menos isso aqui em 0. Quer dizer, esse aqui de fora vai ficar isso mesmo, né? R. Ah, outra coisa. Não, beleza, eu vou fazer depois. X ao quadrado menos 1 sobre 2. Ou seja, no lugar do R eu coloquei o próprio R. Então ficou só R ao quadrado. Certo? Menos a área inicial, que é em 0, né? Ali. Então ficou 0 ao quadrado mais x ao quadrado menos 1 sobre 2. Então substituir ali, ó. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Vocês se lembram que esse expoente aqui, o 1 sobre 2, equivale à raiz quadrada? E vocês também se recordam que se eu quero passar esse cara daqui para cima, muda o sinal de expoente, né? Se eu quero voltar ele para baixo novamente, também muda o sinal. Então fica e de x vai ser igual a e de x aqui, não, perdão, ser igual a x, a densidade, aqui, sobre 2ε0, ok? E aqui dentro vai ficar menos 1 sobre a raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado, certo? É isso aqui, ó. Menos, quem é que vai ficar aqui em cima? É 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado, né? E aí fecha. Certo? Então aqui de baixo vai ficar e de x. Basicamente é só isso, né? Já acabou aqui a conta. Vai ficar x, raiz. Por que eu estou botando raiz? Sobre 2ε0. E aqui dentro fica menos com menos, né? Aqui. Vai ficar menos essa parada aqui. Porque a integral deu menos aqui, né? Então vai ficar, na verdade vai ficar 1 sobre x menos 1 sobre raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. E aí acaba. Finalmente a conta. Dá isso daí. E aí eu pude botar esse cara em evidência porque ele iria se repetir aqui, né? Então fica menos esse cara, menos esse cara aqui.
ok? E aí por isso que aqui ficou positivo, eu coloquei esse menos x aqui na frente, porque o r está em 0, né? Substituí o r por 0, e no outro o r eu substituí pelo próprio r. E aí ficou assim, beleza? Então é isso, é uma conta bem trabalhosa. E daí quando a gente já for estudar a lei de Gauss, a gente já vai perceber que vai ficar bem mais simples de fazer esses cálculos aqui, né? A gente não vai precisar de encher esse mini quadro para poder resolver isso, né? Então é isso, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo.